O homem confiável é o homem mais precioso da face da terra. A traíra, o traidor e o cara que rouba, você sempre tem que ficar de olho. Esse cara salva o mentiroso, esse cara é alguém que você pode dar as costas. Quem não quer alguém em quem pode confiar? Eu pergunto, você não quer? Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar novamente a gente aqui no nosso vídeo. Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é o leão de Nemeia, é um dos trabalhos do Hércules, dando sequência ao épico dos 12 trabalhos de Hércules. Só que antes disso, eu pediria um minutinho da sua paciência. Dá um like, compartilha, comenta, use uma dessas dos célebres 3 Cs, para que isso fortaleça o algoritmo do nosso vídeo, do nosso canal, perdão, e com isso a gente melhora a qualidade daquilo que a gente pode estar trazendo para vocês, tá bom? Também vai aparecer aí no decorrer do vídeo um QR Code e uma chave Pix, tá? Ali também é a possibilidade que você tem de contribuir com a gente, de colaborar financeiramente com a manutenção desse trabalho aqui, que é grande, é detalhado e é dispendioso, tá? Então, por favor, faça isso. E eu estou dando um tempinho para você fazer. Pronto. Agora a gente pode ir propriamente ao nosso assunto propriamente dito. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre talvez seja uma das origens da expressão matar um leão por dia, né? Previamente, o trabalho do Hércules é matar um leão que está na Nemeia. O que aconteceu? Ele foi o oráculo onde ele foi se redimir por ter assassinado a família inteira, né? Quem não está sabendo pode pegar os nossos vídeos anteriores, começa a assistir do começo, tá bem legal e repleto de material que contribui para o nosso bem-estar psicológico, para a nossa redução de estresse. Apesar de parecer paradoxal, né? Porque Hércules a gente sempre pensa em força, estresse e tensão. E na verdade o que a gente vê é que a história é repleta de informações sobre nossa própria natureza e que favorecem o nosso bem-estar psicológico, o nosso relaxamento, a redução do nosso estresse. Bem, então aqui o Hércules recebeu a incumbência de obedecer a um primo dele, Euristeu, que era o rei de Tirinto. Então, Hércules era da casa real, da família real de Tebas, que era uma cidade ali da Península Grega, e o Euristeu era o rei da cidade de Tirinto, ali também na mesma península. Ambos eram primos, né? E ambos eram da parte de Zeus, eram filhos, eram irmãos, eram meios irmãos, me parece. Me parece que é isso, que Euristeu também era um semideus. Só que, diferentemente do Hércules, Euristeu vai mostrar um caráter que nos deixa em grande dúvida se ele tinha realmente capacidade de se sustentar no lugar em que ele foi colocado, que era o de rei. Bom, aí que acontece? Quando Hércules chega a Euristeu, Euristeu imediatamente tem uma desconfiança violenta dele. Hostiliza, repudia, que é o que muitas vezes acontece com a gente quando a gente conhece um semelhante. Eu sou engenheiro. Aí alguém chega assim, olha, esse aqui é fulano, ele também é engenheiro. Imediatamente vem uma lógica, vem um sentimento de uma certa rivalidade. Claro que isso pode ser maior para algumas personalidades e isso pode ser ausente em outras personalidades, mas é uma tendência que existe em nós. Agora, se isso já acontece com uma profissão ou com uma determinada ascendência ou com um determinado poder aquisitivo, imagina quando a discussão é a filiação dos deuses. O tamanho da coisa que chega. Então, o Euristeu, ele tinha uma certa dificuldade com Hércules, só que Hércules chegou para ele não como um rival, mas como um cara quebrantado, um cara massacrado por uma experiência horrorosa,
gerou muita culpa para ele. Lembra? A culpa apareceu na forma de três divindades macabras para ele. E aí gerou mais culpa ainda, porque isso acabou o levando a matar a família. Então o que a gente vê? A gente vê que quando o Hércules chega, a primeira reação é aversiva da parte do. E aí a gente vê o quê? Que nós temos uma certa fantasia de que só existe lugar para nós. Quem assistiu o filme Highlander, lembra que lá surge uma casta de homens que são imortais. Eles só podem ser mortos se forem degolados à espada. E ele encontra ele descobre que é imortal porque tentaram matá-lo e ele não morreu. E aí aparece um Highlander, aparece um outro cara, eu acho que era isso, que vem dizer, olha, você é imortal como eu. E conta toda a história, falando um pouco comigo e aprenda a ser um guerreiro imortal. E ele vai. E a ideia é o seguinte, um guerreiro tem que ir matando o outro. O guerreiro imortal só morre se for degolado por um guerreiro imortal ou por uma espada. A ideia é que no final só vai ter um. E esse um vai deter muito poder em relação às outras pessoas. Isso aí, essa história, ela vai completamente ao encontro, ela endossa de uma maneira muito forte essa nossa tendência. Se existe um parecido comigo, então eu tenho que vencê-lo. Só pode haver um. Lógica do futebol. Nós tivemos na década acho que foi de 60, um jogaço chamado o Jogo do Século, que era o Santos com o Benfica. O Benfica tinha um jogador chamado Eusébio e o Brasil tinha um jogador chamado Pelé. Aí fala que era o jogo do século, porque assim, Pelé, Eusébio, Pelé, só pode haver um. Quem lembra da era do rádio, tinha a Emilinha Borba e a Marlene, duas cantoras. Metade da audiência gostava de uma, metade da audiência gostava da outra. Curiosamente, as duas eram amigas e não rivalizavam entre si, só os fãs, né? Então, só pode haver um. É o guitarrista, pessoal do rock, o guitarrista, o melhor guitarrista de todos os tempos. Só pode haver um melhor. Não adianta, o pessoal você não aceita a ideia, não é natural de pensar que teve uma geração de guitarristas, um tão bom quanto o outro. Um foi mais feliz no que compôs, outro foi mais feliz na técnica que desenvolveu. Mas como dizer o um? No entanto, é atrás disso que a gente vai, especialmente quando o que está em jogo é o nosso narcisismo. Muitas vezes perguntam para mim, bom, mas e o que você entende então por narcisismo? O narcisismo é essa tendência de achar que só tem uma cadeira na dança da cadeira. Isso é muito interessante porque assim, quem trata de liquidar esse sonho, esse devaneio na cabeça, é exatamente a impermanência. O princípio que você tem da impermanência, de que as coisas estão sempre mutatis mutandis. As coisas estão sempre em evolução. Um oceano é um oceano enquanto ele não secar. Quando ele seca, ele vira outra coisa. Né? Uma montanha só é montanha até entrar em erupção outra vez, aí passa a ser um vulcão. Tudo tem a marca da impermanência, por assim dizer. Então, o lugar absoluto do um, ele na verdade inexiste. Né? E isso é uma experiência que a gente vai tendo. E quanto mais a gente cresce profissionalmente, mais a gente percebe que tem que partilhar esse status com outros profissionais. Tem jeito. Ninguém cresce sozinho. Né? Então, há só um lugar. Depois tem, cada um tem o seu lugar. Até que, por fim, não há lugar para ninguém. O cara que você supõe que ocupa aquele lugar, não ocupa aquele lugar. Eu já citei aqui a metáfora dos dois reis. Nós tínhamos Calígula, o César, Caio Calígula, e o Luís XIV. O que o Luís XIV fazia para se retratar? Ele punha um sapatinho salto alto, que por engano a gente chama Luís XV, mas quem usava era o XIV,
uma capa toda. Por quê? Porque ele tinha um ombro estreito. O sapatinho de salto é porque ele queria ter uma altura maior. E por fim, aquela perucona preta que vai até o ombro, de fazer inveja. Ele era careca. Pior que eu. Agora imagina assim. Por que isso? Por que ele fazia toda essa indumentária? Porque ele sabia que era impossível ser rei. Rei era uma ideia, era um princípio, era um lugar, era uma pantomima de um lugar que era impossível ocupar. Já Calígula achava que era possível ser César. Ele pegou um cavalo, nomeou o cavalo Incitatus, ela chamava, e colocou no Senado. Ele achava que podia fazer uma presepada dessa e se safar. E no decorrer da história, em vários momentos dos diversos países, inclusive no nosso, a gente depara com caras que acham que são supremos, que não devem satisfação a ninguém e fazem o que bem entendem, não importa o combinado. Estes caras sempre têm um fim trágico. O Luís XIV não teve um fim trágico. Poucos sabem que o XV não era filho do XIV. O XV não era neto do XIV. O Luís XV era bisneto do XIV. O filho e o neto do Luís XIV morreram antes do próprio Luís XIV. Então, Luís XIV sobreviveu naquele papel, precisamente porque ele sabia que ele não era rei. Então é muito importante nós termos essa ideia que o lugar não existe. O lugar é sempre uma miragem. Somos apenas uma multidão de seres humanos procurando estabelecer ordem entre nós e sentido na nossa existência. Então, apegar-se excessivamente a esse lugar pode ser arriscado. Euristeu estava totalmente colado à ideia de que ele era rei e era um semideus. Hércules já tinha aprendido que não adiantava nada ser filho de quem quer que fosse ou tivesse o título que fosse. Ele já sabia que a única forma de ter uma existência gratificante era se ele construísse essa existência a partir de si mesmo e não a partir dos títulos que as pessoas atribuíram a ele. Tá? O segundo ponto é que Euristeu teve medo do Hércules. Ficou com medo do cara, ficou com medo. Mas o Hércules veio e ele se ajoelhou de uma forma extremamente digna e baixou a cabeça para Euristeu. Euristeu olhou e falou: pô, esse cara tá falando sério. Então ele se prosternou e falou: eu estou a seu serviço. Então Euristeu entendeu que não era uma trapaça. Mas isto não foi suficiente para o Euristeu se tranquilizar. Por quê? Euristeu percebeu que ele podia confiar no Hércules, mas ele também constatou que ele não podia confiar em si mesmo. Ele não tinha aquela hombridade do homem que se ajoelhou à frente dele. E aliás, quando você vê isso, um homem que se curva perante a autoridade, toda a dignidade está no homem que se curva. Ele não é um rato, ele é um homem que voluntariamente aceita a primazia que está sobre ele. Essa é a marca do homem confiável. O homem confiável é o homem mais precioso da face da terra. A traíra, o traidor e o cara que rouba, você sempre tem que ficar de olho. Esse cara salva o mentiroso, esse cara é alguém que você pode dar as costas. Quem não quer alguém em quem pode confiar? Eu pergunto. Você não quer?
eu me cerco das pessoas que eu vejo as mais confiáveis possível, eu me cerco, não nego. Da mesma forma, nessa situação. Então, o que aconteceu? Euristeu entendeu que Hércules estava se humilhando a ele. Hércules, por sua vez, sabia que estava sendo humilde. Agora você me confundiu. Ser humilde não tem nada a ver com ser humilhado? Não tem. Ser humilhado, humilhar-se, é a experiência do arrogante. O cara humilde não vai ser humilhado. Então, toda vez que eu me sinto humilhado por alguém, alguma coisa do meu sentimento de dignidade foi ferido. Não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que está certo, estou dizendo é o mecanismo pelo qual nós funcionamos, ok? Então, o que a gente tem? Em alguns casos, a humilhação pode ser, sempre é diferente, mas em alguns casos é o oposto, como eu acabei de falar, né? E por fim, ainda surge também uma questão lá com Euristeu e Hércules, que é o seguinte: ele é invencível? Esta é uma pergunta, né? Que ele vai receber a incumbência de matar um leão invencível, um leão muito difícil. E a pergunta é: ele é invencível? Ele é invulnerável? Hércules agora recebeu a notícia, então, de que a primeira missão dele era acabar com esse leão que estava horrorizando o monte de Nemeia. Mais à frente nós vamos ver que o monte de Nemeia não é à toa. Por que é o monte de Nemeia e não é a Urca no Rio de Janeiro? Tem uma razão, mais à frente a gente vai ver. E isso tem a ver com a geografia da Grécia. O grego tem Adamon, Adaman e Anikitas. São duas palavras que dizem respeito à invencibilidade, à invulnerabilidade. O caráter de algo inquebrantável, adamante ou anikitas. Isso tem a ver com o esperado e não com a realidade. Então, se eu falo que algo é invencível ou é invulnerável, sempre em relação a algo. Se eu disser para vocês que o animal de ataque mais letal do mundo não é o tigre, não é o leão, não é o jumento, não é o elefante, o animal mais letal é o pernilongo. É o mais perigoso, é o que mais mata a gente à volta do mundo todo ano. Então, você está protegido dos leões, você também tem que estar protegido do pernilongo. Então, não é uma questão de força, não é um atributo inerente, é algo em relação ao resultado. Se o que você quer é animais que matam, então o primeiro que você tem que evitar é o pernilongo. Agora, isso não quer dizer que você vai pular na jaula do leão. Não quer dizer que você vai dar um tapa na cabeça do tigre, né? Então, daí por fim nós temos o quê? A ordem do medo. Aí, num primeiro momento, Hércules tem medo, num segundo momento ele vence o leão, né? E volta para o palácio com a roupa do leão. Ele pegou e este leão era invencível. Aí você lê o livro, você vai ver qual foi a estratégia que ele usou para matar o leão. Mas tinha que levar o couro do bicho. E nada no mundo cortava o couro. Então ele pegou a pata, a unha, e cortou o couro do leão com a própria unha dele. Porque nada feito na terra podia arrancar o couro daquele leão. Então, o Hércules trouxe a primeira coisa importante. Quando você deseja vencer, você sempre vence por dentro. Então foi a própria invulnerabilidade do leão de Nemeia que foi a sua vulnerabilidade. Foi as unhas invulneráveis dele eram as únicas unhas, a única coisa no mundo que podia cortar o couro dele. Não era nada que viesse da força do Hércules. Veio da humildade. Falou: eu não consigo cortar essa jossa. Vamos tentar a unha dele.
Por fim, para a gente fechar, nós falamos então da dialética do medo. O medo que o Hércules teve do leão, depois o medo que o leão teve do Hércules, por fim o Euristeu e o medo que ele teve da pele do leão, que fez Hércules ainda mais invulnerável, e a gente chega na dialética do medo. Medo é uma coisa que está muito ligada ao nosso bem-estar psicológico. Ter medo, não ter medo. E na dialética do medo a gente vê o seguinte, que o que é que definiu que Hércules suportou o medo e Euristeu não suportava o medo, tanto que ele saiu correndo. No primeiro momento ele ficou com mais medo ainda quando viu o leão sendo trazido por Hércules, o couro do leão. Euristeu, ele invocava Hera. A gente vai vendo nos poemas e tudo, ele está sempre recorrendo a Hera. Ele está sempre recorrendo aos deuses, sempre pedindo a ajuda que vinha dos deuses. Já Hércules buscava a resolução de dentro de si. Às vezes os deuses ajudavam, claro. Noutros momentos o Hércules vai pedir ajuda? Vai. Mas nesse episódio específico nós vemos que ele usou os recursos que já haviam sido dados a ele pelos deuses. Quais seriam? Recursos extraordinários? Não. Recursos ordinários, comuns a todos nós. Nenhum de nós tem força para matar um leão de Nemeia, mas todos nós temos cabeça suficiente para falar, quer saber? Vou usar a unha dele, vou usar a própria arma dele, a própria força dele contra ele. O que significa que eu vou usar a minha própria fraqueza como uma força. Aquilo que eu vejo como uma fraqueza pode ser uma força. Isso é essencial de entender. Não existem fortalezas e não existem fragilidades. Existem formas de ver a nossa natureza que faz pensar que é uma força, que faz pensar que é uma fragilidade. Também mais à frente. Por fim, nós temos aqui que assim, o episódio inteiro mostra, aponta na verdade, né, quando a gente pensa em toda o andamento do medo e da superação do medo, nós vemos o seguinte: aquilo que Euristeu achava que vinha de fora para completá-lo, era precisamente a mesma coisa que Hércules buscava dentro de si para fazer aflorar. E nós vemos duas dimensões do íntimo e do exterior. Exterioridade e intimidade. Por isso é que o Jacques Lacan, a partir de um certo momento, ele usa o conceito de extimidade. Aquilo que é mais íntimo de mim é também exterior. E aquilo que é radicalmente exterior a mim também me é íntimo. É muito difícil separar o dentro e o fora, é muito difícil separar eu e o outro. Por isto é que o medo é algo a ser explorado por nós mesmos. Claro, não estou falando aqui, eu tenho fobia de gato. Não, vou ver o que é essa fobia. Você pode, mas você pode começar com coisas menos penosas. Por exemplo, qual é a minha dificuldade, qual é a dificuldade que eu tenho quando alguém me pede para ir num site, para operar na internet ou para ter um aplicativo de banco, mexer nessas coisas? Por que me dá tanta azia? Meu estômago quase vira de ponta cabeça. Talvez seja interessante você explorar isso por meio do mindfulness. Seria interessante você ficar de frente com isso que você está chamando de uma fragilidade, de uma fraqueza, porque essa fragilidade pode ser, na verdade, uma força. Aquilo que te leva a ter uma certa aversão a essas operações eletrônicas pode ser algo que se revele uma grande força em outros aspectos da sua vida. Então, por isso, não desista de si, não aceite os seus defeitos como defeitos, entenda-os como parte da passagem do tempo, mas principalmente coisas que podem estar em você como amigos.
coisas que podem estar aí como alavancas muito úteis para mover coisas que você considera impossíveis de levantar no momento. É isso. Não desista de si, né? Reitero novamente, se você gostou do nosso conteúdo, dá um like, comenta, compartilha. Por favor, dê sugestões nos comentários, ajuda a gente a conduzir o nosso canal na direção daquilo que realmente é do interesse, vale a pena aprofundar. A nossa ideia aqui é aprimorar nossa capacidade de experienciar bem-estar. Então, na verdade, vale qualquer não, mas vários caminhos são bastante possíveis. O mesmo, novamente, nós reiteramos a possibilidade de você contribuir financeiramente com essa nossa empreitada, com esse nosso projeto. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.